Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Tarde de segunda-feira e segue a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, lá no estádio Luso Brasileiro, Vasco e Cuiabá se enfrentam em um duelo de desesperados. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, dê aquela força para o crescimento do R-City, tá bom? 820 inscritos já, mas precisamos bater aquela meta de 1.000 inscritos para depois buscar números maiores, mas precisamos desse apoio no início do projeto, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela moral, para quem já é inscrito, obrigado pela audiência de sempre, e para você que é novo, seja bem-vindo ao R-City. Em segundo lugar, nosso patrocinador aqui do canal, a Loja do Capita, www.lojadocapita.com.br ou no WhatsApp 11 96417 7470. 20% de desconto para quem está vendo esse vídeo aqui no R-City, só digitar o cupom R-City. Camisas de times nacionais, internacionais, além de camisas retrôs, né, artigos esportivos, calção, chuteira, agasalho, enfim, muito item esportivo lá que com certeza terá algo que irá lhe agradar, tá bom? Entra no site e esse presente aí do R-City, 20% de desconto, só digitar o cupom R-City, tá bom? Muito obrigado e muito obrigado à Loja do Capita aí pela parceria. Então vamos lá. Vasco e Cuiabá se enfrentam hoje no Luso Brasileiro. O Vasco está impedido de jogar em São Januário devido a brigas de torcida. Lamentável, né? Entra ano, sai ano e continua esse tipo de selvageria nos estádios brasileiros. O Vasco tem apenas 6 pontos e é o vice-lanterna da competição. O Vasco que voltou da Série B no ano passado, né? Começou a Série A esse ano e pelo jeito vem dando passos largos aí para voltar à segunda divisão do Campeonato Nacional. O Cuiabá é o 16º, tem 12 pontos. O Cuiabá tem chances também de entrar no Z4, então é um jogo muito importante para o Dourado. E o Vasco, mesmo vencendo, ele ficará na zona de rebaixamento. Então, uma situação, mesmo no início de campeonato, né, 12ª rodada apenas, é uma situação desesperadora para o Vasco da Gama, que precisa urgente dessa vitória para pelo menos dar uma sobrevida, né, se aproximar da primeira equipe fora do Z4. Então, o Vasco já vem se mostrando como um sério candidato ao rebaixamento e precisa reverter, né? Precisa dar um pouquinho de moral aí de esperança para sua torcida nessa segunda-feira. O Maurício Barbieri foi demitido na última semana. O Vasco entra em campo com um treinador interino, quem sabe dá uma elevada aí na moral do elenco vascaíno. E o Cuiabá, assim como o Vasco, vem de derrota. O Cuiabá perdeu no meio da semana para o líder do campeonato, Botafogo. O Cuiabá estava jogando em casa, perdeu, né, lá na Arena Cuiabá, e busca uma reabilitação na competição. O Vasco perdeu para o Goiás no meio da semana. E pelo lado vascaíno, o Vasco não conta com o Andrei. O Andrei está suspenso e não joga a partida de hoje. E logo o Andrei também está indo para o futebol inglês. Ele que pertence ao Chelsea. Acaba esse período dele aí no futebol brasileiro. Então, provavelmente já foi a última partida do Andrei, foi na derrota contra o Goiás. E pelo Cuiabá, também desfalque. O lateral Matheus Alexandre está suspenso e não atuará na partida de hoje. Primeiro jogo do Vasco sem o Maurício Barbieri, ficou insustentável, já estava sendo nas últimas rodadas, mas a partida contra o Goiás foi o estopim. Assim como outros treinadores, caso de Odair Hellmann, que também foi demitido, o Maurício Barbieri acabou perdendo seu emprego. O Vasco que sonha com Jorge Jesus, Tite, mas vamos ver quem que o Vasco realmente vai contratar para a sequência da temporada. Mas para a partida de hoje, o William Batista é o treinador da equipe. Tem apenas 30 anos de idade. Esse literalmente é um treinador aí da nova geração, né? Uma nova safra de treinadores.
Ele é do sub-20 do Vasco e vai comandar o Vasco enquanto o Vasco não tem um treinador efetivo. Vasco e Cuiabá é um confronto que tem pouquíssimas partidas. As duas equipes se enfrentaram em 2 oportunidades e foi em 2015. Já lá se vão 8 anos dos únicos confrontos entre as equipes e foi pela Copa do Brasil, pela segunda fase da competição. A partida foi 1-1 em Cuiabá, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Em São Januário, 0-0. O Vasco conseguiu a classificação aí pelo gol marcado fora. E após isso, nunca mais Cuiabá e Vasco se enfrentaram. Então é um confronto que ainda não existe um vencedor. 2 partidas, 2 empates. Quem será que vai levar a melhor no confronto de hoje? Provável Vasco para hoje é com Léo Jardim, Puma, Lincoln, Léo e Lucas Piton. Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes. Alex Teixeira e Rayan. E o provável Cuiabá é com Walter, Ricardo Cerqueira, Alisson, Alan Empereur e Riquelme. Fernando Sobral, Ronald e Denilson. Nicolas Quagliata, Wellington Silva e Daverson. Difícil, 2 equipes que não vivem boa fase. O Cuiabá um pouquinho melhor, mas o Cuiabá... eu estou gravando no domingo esse vídeo. O Cuiabá ele pode estar no Z4 em caso de vitória do Goiás. O Cuiabá estará dentro do Z4. No momento da gravação, o Cuiabá é o 16º. Cuiabá que joga no domingo, 6h30 da tarde, jogou, né, aliás, contra o Bragantino, fora de casa. Jogo difícil, mas enfim, não sabemos ainda se o Cuiabá está no Z4 ou não. Poderá estar no Z4, o que será mais desesperador ainda para o Dourado essa partida, caso o Goiás tenha vencido ontem. E o Vasco, uma situação aí muito complicada, trouxe muita esperança para a torcida vascaína na entrada da SAF, né, da 777, mas esse primeiro ano aí vem sendo muito difícil para o Vasco da Gama, né? Vamos ver se hoje consegue um respiro. O Vasco iniciou bem o Campeonato Brasileiro, depois teve uma queda ali gigantesca de rendimento. Foi bem, inclusive, contra o Palmeiras, uma das melhores equipes do Brasil. Não venceu, mas fez uma boa partida, é verdade. Mas o Cuiabá também mostrou boas partidas. Jogou bem contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, que é bem difícil jogar lá, e o Cuiabá fez uma boa partida. Foi até melhor, foi um empate, mas jogou melhor grande parte da partida. Então, é um confronto ali muito equilibrado, pode ser até por baixo, né, se você preferir, mas são 2 equipes que já mostraram um bom futebol na temporada. O Vasco, eu creio que entre com um ânimo maior, até por conta do novo treinador, é um treinador interino, mas traz aquele gás novo, é inevitável, né? Sempre que tem uma troca de treinador, grande parte das equipes mostram uma evolução, pelo menos nas primeiras partidas. Depois pode voltar a ser o que era antes, mas as primeiras partidas sempre existe uma melhora dentro de campo. Por isso eu acredito até em uma vitória do Vasco, até pela gigante pressão da torcida que o Vasco vem sofrendo e agora jogando longe do seu estádio. O Vasco ele precisa dar uma resposta. Jogando em casa, creio que hoje, aliás, seja um dia importante aí para o Vasco conseguir esses 3 pontos para ficar um pouquinho mais perto ali das equipes fora do Z4. É um jogo crucial para o Vasco, para o Cuiabá também é importante, mas para o Vasco ele tem uma importância gigantesca. Então, creio que o Vasco entra com certo favoritismo, até por conta dessa injeção de ânimo aí de novo treinador. Caso já tenha um treinador no gatilho também, os jogadores que vão entrar em campo querem mostrar serviço, então acaba sendo uma partida, na grande maioria das vezes, é uma partida que a equipe que está sem treinador ou está num processo de troca de treinador acaba evoluindo um pouco mais. Acho que o Cuiabá não vai levar a melhor jogando fora de casa e o Vasco vence essa partida e começa a melhorar, começa a respirar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro. Qual que é o seu palpite para o confronto de hoje? Comente aqui, tá bom? Quero saber sua opinião, se você acha que o Vasco vence ou se o Cuiabá vai vencer fora de casa, lá no Luso Brasileiro, e coloca ainda muito mais pressão na vida do Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro. Já foram 12 rodadas, né? Já
estamos na 12ª rodada, e se o Vasco quer se manter na primeira divisão, precisa para ontem mostrar um bom futebol, precisa evoluir dentro de campo, para quem sabe se manter na elite do Brasileirão em 2024, tá bom? Último recadinho, www.lojadocapita.com.br, nosso patrocinador, no WhatsApp 11 964 17 7470, camisas de times nacionais, internacionais, camisas retrôs do seu time do coração e artigos esportivos em geral, tá bom? Entra lá no site se você quer se presentear ou quer presentear alguém e digite esse cupom aqui, ó, RCIT, 20% de desconto. Olha o presentão que a loja do Capita junto com a RCIT está dando para você. 20% de desconto em artigos esportivos, tá bom? E se inscreva no canal, curta o conteúdo. Começo de mais uma semana e com muito futebol, como sempre, né? Vasco e Cuiabá se enfrentam aí no Luso Brasileiro. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e tamo junto, rapaziada. Grande abraço a todos e até amanhã.